Olá, Meu querido amigo, tudo bem? tudo bem? Tudo Como é que bem, graças a estamos? Deus. Sabe que eu tô te fazendo uma confissão. Desde que você começou a fazer a Thiago, que eu não perco uma, na verdade perdi da semana passada. Eu sempre falei, pô, é muito legal fazer esses webinars, porque é muito divertida com ele. Eu não tenho a pretensão de fazer ela tão divertida não, porque o Thiago, que eu não conheço, mas quero conhecer assim que pudermos encontrar, é uma peça raríssima, né? Mas já comuniquei a ele que o lugar dele está em xeque a partir de hoje. E ele não tem Instagram, mas tenho certeza que ele já tem informantes que estão assistindo aqui ao nosso webinar, porque eu disse a ele que a Não, terça-feira ele já mas perdeu. Porque você sabe que a nosso webinar é marcada originalmente para terça-feira, né? Mas nós já fizemos esse aham, webinar segunda, já fizemos quarta, já fizemos quinta e já fizemos sexta. Só não fizemos final de semana. sim, sim. Então eu Então disse a só ele, ó, falta. Thiago, você ainda está garantido no webinar porque você tem uma grande audiência, mas Não, a ele é terça-feira sua sensacional, já eu está, acho. a sua terça-feira já está em xeque. E aí, Entendi. Gustavo, tudo Ele é bem? divertido, aquele dia do fone de ouvido, eu passei mal. Tá tudo bem, Walter, graças a Deus, tudo Tra- ótimo. Estamos aí trabalhando trabalhando em muito? casa. É. Oi? Trabalhando muito? Estamos, graças a Deus. Um trabalho diferente, né? Mas muito isso aqui que ele está fazendo, né? Muito legal. E vamos aí, até o até o Corona voltar a ser só uma boa cerveja, né? É. A gente tem conversado muito, né, Gustavo? Nós temos tido aí pontos de vistas e relacionamentos muito incomuns. Eu sou um admirador, fã número um, talvez dois, porque tem que deixar espaço aos familiares da sua sócia Marinês, né? Uma grande amiga, diretora da Bradetê e Ela, uma pessoa maravilhosa. Eu gosto demais da Marinês. a Inês é Depois, meu anjo da guarda, aquilo ali, Walter. Aquilo ali me Depois nós pegou. seguimos em conjunto com o nosso projeto que está engrenando. Em breve nós vamos apresentar mais novidades, que é a Bradt Exato. Social, né? Uhum, Nós nos identificamos muito até pelos projetos sociais que a gente toca e não conta para ninguém. uhum. E aí surgiu a ideia da Bradt Social, né? E a nossa amizade estreitou ainda mais. Você é um cara que eu tenho um carinho enorme. Recentemente foi muito importante na minha vida pelo apoio que me deu. Mas, independentemente disso, vi sua postagem lá, você dizendo que fui seu professor. Essas coisas não podem ficar sendo faladas. De que eu fui seu professor na pós, não sei quando. Porque isso Não, mas entrega. a gente não tinha nem carteira de motorista, nem eu nem você. Porque o problema não é ser professor dos amigos. O problema é que os amigos envelhecem. E as pessoas, e os alunos envelhecem. Entrou a querida TT aí, que é minha aluna e é novinha. TT tá aí. Novinha. Também é outra que está nova, vai continuar nova. Porque Exatamente. os Mas a alunos. TT não, mas o TT não envelhece mesmo. A gente é que Eu não envelhece. envelheço. Os meus alunos é que envelhecem. Eles ficam contando, fui aluno do professor Walter há 20 anos atrás. Que isso? Não pode falar essas coisas. Não, mas eu errei, era 2016, não era Ainda, 2003. É ainda fala ainda. que foi na pós, ou seja, você já estava na pós. Mas foi a primeira, pensa bem, eu aliviei. Falei, ó, é a primeira pós. É Pelo menos verdade. foi a primeira. Mas o que eu falei lá é a mais pura verdade. Muito obrigado, querido. Você é um carinhoso. Desde 2003, né, que eu tive a primeira oportunidade de te conhecer, você é um cara que reparte o bolo, é o final do que eu falei lá. É um cara que carrega muita gente, que Nada. abre as portas, que não quer, enfim, usufruir sozinho das coisas. Isso é raro, Walter, isso é raro.
Você falou aí da Inês, que é minha sócia lá no escritório. A Inês é meu anjo da guarda, assim. Inês me pegou recém-formado, saído de uma faculdade de interior, saído do interior, vim e tudo que sei, e até hoje tenho a oportunidade de beber, de sorver os conhecimentos dela, porque a gente senta do lado um do outro. Então é uma maravilha, né? Ficar conversando com ela. Enfim, e estou tendo a oportunidade de, cada vez mais de conversar com maravilhosos professores. Aí você foi para pós, fez o mestrado. A coisa foi o seguinte, eu fiz essa pós a primeira, na Milton Campos, depois eu fiz a pós no IBET, também em tributário, aí me tornei professor do IBET, sou professor do IBET, até que agora eu não estou, porque eu estou no doutorado e está muito apertado, né, enfim, mas fui professor do IBET por 8, quase 9 anos, salvo engano, o TT fez IBET lá também, fui professor no IBET durante muitos anos. Em 2012 eu ingressei no mestrado lá na PUC, meu orientador, eu estava tendo aula agora com ele no doutorado, falei, professor, eu vou sair, mas eu vou render as devidas homenagens ao professor Zé Adé Sampaio, que é um constitucionalista, é uma das pessoas que mais sabe direito constitucional no Brasil e né, assim, a obra dele de constitucional, a jurisdição reinventada, a Constituição reinventada pela jurisdição constitucional é uma coisa absolutamente maravilhosa, a obra dele. E o professor foi meu orientador e quando eu fui escrever, eu falei, olha, eu quero falar de direito tributário. E o Zé Adé sabe tudo, né? Um cara de conhecimento vastíssimo, ele falou, olha, mas tributário eu conheço, obviamente, mas você quer falar do quê? Eu falei, eu quero falar de modulação de efeito. Tá? Eu quero falar de modulação de efeitos, porque eu acho um absurdo modulação de efeitos em matéria tributária. Inclusive, depois eu vou contar o caso de você chegando na minha banca, né? Que eu vou contar. Mas, enfim, eu falei que quero falar de modulação de efeitos. Ai, meu Deus, estou até com medo. Aí, ó, a TT falou, fui aluno na pós do IBET e do Walter na pós da Milton. É isso aí, ó, Walter. No meu caso, recentemente. Também. Recentemente. Tudo que a gente falar aqui é recentemente, entendeu? E aí, falei, quero falar de modulação. Eu acho um absurdo modulação em matéria tributária, por várias razões, né? Tem as razões, por exemplo, muito puxadas para a linha da professora Isabel, da questão da proteção da confiança legítima. Eu já li artigos, eu li um artigo do professor Paulo Conrado, que é juiz, né? Também contrário. Eu já li artigos. Eu li um artigo uma vez, eu tentei achar ele ontem, que falava que era quase um venido em contrafacto próprio. O Estado legítimo, que é Estado, né? Quando a gente pensa em Estado, são os poderes do Estado. O Estado legisla de maneira falha, o Estado demora, normalmente você tem constitucionalidades de tributos que gastam 10, 15 anos. Só pensar PIS/COFINS 9.718, questão de faturamento, receita bruta. A gente tem, por exemplo, escritório cliente que tem trânsito em julgado contrário. Né? Falava que faturamento e receita bruta é a mesma coisa, e com prazo de rescisória é passado. Como é que você vai falar para o cara que o cara tem uma situação aí? Você começa, questão de livre concorrência, artigo 170 e... Aí a sua dissertação de mestrado foi modulação de efeitos. Pois é, eu comecei com a ideia da modulação de efeitos. E aí, conversando muito com o Zé Adércio e tal, e também aprofundando a pesquisa, eu fui vendo que aquilo já estava sendo bastante trabalhado. Eu escrevi um artigo recente com a professora Isabel sobre esse tema. Pois um livro em homenagem ao ministro Gilmar. Exato. Escrever um artigo com a professora Isabel deveria ter um multiplicador de pontos no Lattes. Com certeza. Você estar ao lado dela devia ter vezes 1000. Exatamente. É um multiplicador mesmo, né? Igual aqueles joguinhos assim, tá andando, um pulo e pega a estrelinha, né? Isabel tem peso, né? O peso maior, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Eu tirei uma foto e vou botar num quadro. É a mesma coisa que você falar que deu carona pro Senna, né? Seria. Não, eu dei carona para um chegado aí para bati uma bolinha com o Zico, né? Bati uma bolinha com o Zico. São umas coisas assim, né? Então, com certeza, Nossa Senhora. Aí você escreveu a dissertação de mestrado, mas tem um viés na dissertação penal. Exato.
que é uma coisa muito doida, porque eu não trabalho com direito penal tributário. Nem penal nenhum, nem penal tributário. Mas aí o que aconteceu? Vendo que já havia sido muito trabalhado, que o tema estava sendo muito trabalhado por pessoas como você, professora Isabel, pensei eu cá comigo, né, cá com meus botões, que vou falar sobre coisas que estão Walter Lobato e professora Isabel e inúmeros outros grandes doutrinadores falando. Aí eu saí para a área penal, muito embora, de novo, não seja um advogado penalista. Mas por quê? Porque, para mim, a gravidade da modulação de efeitos dentro da seara penal tributária, ela consegue ser ainda maior. Consegue ser ainda maior. Porque, vamos lá, Walter, o que nós estamos falando aqui? Pois é, mas aí só para gente. Aí como é que chama? Aí você fez a dissertação, defendeu, estava na banca. Ok, só para a gente finalizar a linha do tempo. E aí você publicou o livro. Fiz a dissertação, defendi em 2014, você me deu a honra de estar lá na minha banca. E aí, eu contando o caso que eu prometi, não sei se você vai lembrar, você entrou... A banca foi de manhã? Foi de manhã? Foi de manhã, foi de manhã. Nossa, de manhã eu sou péssimo. Você entrou na sala, lá na PUC, meu orientador era o Zé Aberta, os componentes da banca eram você e o professor Flávio Couto Bernardes, que hoje é meu orientador no doutorado. Grande amigo. Falar sobre propósito de negociação, um cara absolutamente sensacional, grande amigo e uma competência, né, também. Enfim, aí, professor, você entrou na sala com um livro, com a minha dissertação, com muito post-it, com muita observação, valiosíssimas, que eu as trouxe para o livro, e com o livro, Modificações da Jurisprudência Tributária, da professora Isabel, olhou para mim, bateu no livro assim, ó, e fez tipo assim, porque no livro, na dissertação, o que acontece? Eu faço um recorte, eu falo, olha, eu não concordo com a modulação de efeitos, mas já que a modulação de efeitos é uma realidade, e coloquei julgados do Supremo, inclusive em matéria tributária, que modularam os efeitos, seja temporalmente, seja em relação a determinados segmentos de eficácia da norma. Mostrei que a modulação a gente está acostumado e vincula muito modulação com a questão do tempo, né? A modulação, efeito ex-tunc, efeito ex-nunc, mas eu tenho vários tipos de modelos de modulação de efeito. Enfim, mostrei, falei, gente, já que a modulação é uma realidade, e não que eu esteja julgando a toalha, mas já tem muita gente trabalhando sobre isso, eu vou trabalhar um aspecto que eu nunca vi ninguém trabalhando, que é o seguinte: imagine que eu deixo de pagar um tributo e o fisco entenda que eu fiz, e ainda mais agora, inclusive vai ter um evento que eu vi que você postou sobre da professora Alessandra Machado, com a Mariel Orsi, nossa querida amiga também, queridas amigas, né? Falando sobre o ICMS, agora essa decisão do ICMS não pago, retido e não pago, né? A questão da criminalização desse processo e tal. Eu falei, gente, mas imagine que você tenha uma conduta que o fisco, você não paga o tributo através de uma conduta que o fisco entenda fraudulenta, entenda de intuito só negatório, questão do tributo declarado e não pago, ou então do tributo não declarado. A gente tem dentro do direito penal tributário uma série de situações. E amanhã esse tributo vem a ser julgado inconstitucional, tá? E só com efeito modulado prospectivamente, uma modulação temporal, falando, olha, quem pagou, pagou, quem não pagou, de hoje em diante não precisa pagar mais. Então eu tenho dois problemas aí. Eu tenho que... Eu sou dispensado de pagar o tributo, né? Só que eu tenho um processo criminal, tá? Ou melhor dizendo, eu não sou dispensado de pagar o tributo, porque teve a modulação. Se eu tivesse sido dispensado, ok. Até eu falo isso na obra, leva até a teoria da unidade do injusto, lá da professora Isabel, falando, olha, eu não tenho mais o injusto, né? Eu não tenho mais essa unidade entre o tributo não pago. Inclusive, o Supremo já falou que a inadimplência contratual, a inadimplência tributária, ela é elemento da formação do tipo penal. Nosso amigo Rafael Fratari está nos brindando aí também. O Supremo já falou. Então, se eu não modulasse os efeitos, grande Rafael, se eu não modulasse os efeitos, eu não tinha problema. Ok, eu teria uma extinção da punibilidade por força, por perda até de objeto. Né? Eu não tenho a figura do tipo penal sem inadimplência tributária, o Supremo já falou isso para gente. Só que é o seguinte, o Supremo modula o efeito dessa decisão. Então, o tributo,
ele ficou existente. Uma lei que teve vigência entre 2010 e 2020. O Supremo chega agora em 2020, julga e fala, esse tributo X é inconstitucional, mas eu modulo os efeitos dele para frente. Tá? Isso é o que você escreveu na dissertação. Isso é o que eu escrevi na dissertação. Aí eu falei, olha, vamos imaginar... Que a gente tem o segundo ponto, que é o caso que tem agora do ICMS declarado e não pago, se isso vai ser modulado para fins do que aconteceu no passado, na medida em que se está criando um tipo novo. Quando eu vi isso, eu falei, gente, eu não escrevi, obviamente, eu não podia imaginar que o Supremo ia ter essa posição, até porque eu acho uma posição, com todo respeito, equivocada. Né? Não acho que os crimes contra o tributário se aplicam a exatamente essa situação. Mas, enfim, mas acabou se encaixando muito bem. O livro saiu agora, né? O livro foi publicado e acabou que se encaixa bastante. O livro, qual que é o título do livro? O título do livro, então, ficou Modulações dos efeitos das decisões tributárias e os impactos nos crimes contra a ordem tributária. Qual é a problemática que o livro procura olhar? Eu tenho um tributo julgado inconstitucional com modulação de efeito, ou seja, aquele tributo ele é devido durante um período de tempo. Um contribuinte deixou de pagar aquele tributo e deixou de pagar através de conduta que o fisco entende que foi sonegatória, fraudulenta, e eu tenho ali uma representação para fins penais. Eu tenho, então, dois efeitos da inadimplência. O efeito tributário próprio, pagar o tributo, e eu tenho o efeito criminal, o efeito penal tributário, que seria uma persecução penal para eventual crime de sonegação fiscal. No momento em que eu tenho a modulação de efeitos, o que o Supremo está me falando? Olha, esse tributo aqui é inconstitucional. Tá? Ele é inconstitucional. Só que, por razão de segurança jurídica ou relevante interesse público, eu vou te cobrar ele no período em que a lei estava vigente. Tá? Eu vou te cobrar esse tributo. E se você não pagou, inclusive, você deve me pagar esse tributo. Tá? E aí eu olho para esse cara e falo, bom, e eu tenho um cara ali que não pagou e que está sendo criminalmente processado por não pagar um tributo que, no fundo, é inconstitucional. Ele só tem a eficácia da decisão de inconstitucionalidade, ela foi postergada, mas a essência, o critério, e aí eu na evolução eu fui pensando nos paradigmas, né, nos marcos teóricos. Professor Paulo Mendes está dando a honra. Maravilha, muito obrigado, professor. Estou até com medo agora de falar de modulação. É o homem do Supremo. Pois é. Então, enfim, e nesse momento, Walter, só para deixar claro, eu falei, olha, eu faço um recorte aqui na minha que era a dissertação no que é hoje a obra, e não que eu esteja julgando a toalha quanto à modulação ou aceitando a modulação dos efeitos em matéria tributária, mas eu faço um recorte para avaliar um outro aspecto da modulação do efeito, que é qual é o impacto disso numa persecução penal tributária? Eu pagar um tributo inconstitucional que teve a sua inconstitucionalidade, a eficácia da decisão de inconstitucionalidade modulada e postergada, foi proferido um efeito meramente prospectivo, é uma coisa. Agora, eu ter uma persecução penal porque eu deixei de pagar esse tributo, ainda que por meios considerados fraudulentos, sonegatórios e tal, na minha visão, tinha outro efeito. A decisão do Supremo, e a minha pergunta era, a decisão do Supremo, que julgou inconstitucional o tributo, ela serve para sustentar, ela não afeta a persecução penal? Ela sustenta, uma modulação de efeitos sustenta a cobrança. E, de novo, eu tenho reservas seríssimas quanto a isso, mas eu fiz um recorte aí, tá? Falei, tudo bem, eu vou admitir para efeito de discussão que a modulação do efeito, ela embasa a cobrança do tributo. O Supremo pode modular o efeito e falar, o tributo é válido de 2010 a 2020 e a partir de 2020 ninguém tem que recolher mais porque o tributo é inconstitucional. Isso aí eu admiti, apesar de várias reservas. Mas agora, eu tenho um processo criminal correndo aqui entre 2010 e 2020. E na hora que chega 2020 eu tenho essa modulação de efeito, qual é o impacto neste processo criminal? E nesse sentido eu comecei a fazer as pesquisas
e fui procurar o marco teórico, que eu acabei encontrando dois, muito embora o Zé Aderso, muito precisamente, me disse: Gustavo, você tem que ter um. Eu acabei escolhendo a teoria das fontes, de Guaxinim, Ricardo Guaxinim, dentre outros. Mas eu vou falar os dois marcos teóricos e as duas fundamentações pelas quais eu acabei entendendo que a modulação de efeitos poderia, de certa forma, embasar a cobrança do tributo, de novo, com as reservas que eu tenho enquanto a matéria, foi, de novo, um recorte que eu fiz, mas a modulação de efeitos poderia embasar esse tributo, mas a modulação de efeitos não poderia sustentar a persecução criminal. Então, aquele processo eventual criminal, aquela persecução penal, ela deveria ser julgada, ela deveria ser extinta imediatamente. O primeiro deles é com base na própria ideia de modulação de efeitos, que parte, se a gente pegar na própria lei e em vários votos do Supremo Tribunal Federal, principalmente no ministro Gilmar Mendes, que inclusive tem um livro que ele escreveu com dois procuradores da República, o Paulo Gonet e o Gustavo Coelho, que é um livro de direito constitucional muito denso, inclusive. Eles falam que a modulação de efeito ela tem por pressuposto um sopesamento de princípios. Porque a Constituição ela se embasa no princípio da supremacia. Primeiro, eu sou um Estado constitucional. O Brasil é um Estado constitucional. É um Estado democrático de direito que se assenta numa Constituição. Né? É um Estado constitucional. A Constituição ela está assentada num princípio da nulidade. E o ministro Gilmar defendia a modulação mesmo antes dela ser positivada. Exato. Mesmo antes dela ser positivada, pela 9868. Perfeito. Tem voto dele da década, ela é de 99, tem voto dele de 95, 96, já trazendo do direito alemão, já com base no direito alemão, e aí ele fazia, a grande questão é essa, os votos mais antigos são inclusive mais interessantes de modulação de efeitos. Porque quando não era positivado pela 9868, os votos traziam fundamentos teóricos muito consistentes para aquela finalidade, baseado no direito alemão, onde lá sim já existia essa positivação da modulação de efeitos. Inclusive, o professor Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele sempre trouxe a modulação de efeitos com base no sopesamento de princípios, numa ideia de Dworkin mesmo, de teoria de valor, de hermenêutica de valores, sopesamento de princípios. E aí eu falava, e ele falava, olha, de um lado está de fato o patrimônio do particular. E aí... Só que a gente tem que fazer um parênteses para dizer que quem estiver na live presente, você vai ter que dar um livro, né? De presente. Um para mim, que eu não recebi ainda, não, o e seu um para a pessoa autografado. Não, quem estiver na live, nós vamos sortear 5 livros. Opa! O coração tá bondoso. Nós vamos sortear 5, depois passa o endereço, e aí a gente manda um log fazer a nossa entrega com o agradecimento, a dedicatória ao agradecimento. E aí eu comecei, Walter, a analisar a questão do sopesamento de princípios. Né? O sopesamento de princípios, numa ideia, como eu disse, bem da hermenêutica de valores, do Orkin ali, ele falava para mim o seguinte, olha, de um lado eu tenho um patrimônio do particular, que é de fato um direito fundamental, direito de propriedade. O Ataliba falava, lá no grande hipótese de incidência tributária, que o tributo é a expropriação constitucionalmente ou legalmente autorizada. Tá? Você tem uma perda de propriedade. Ele falava, o tributo é um mecanismo através do qual o particular pega uma parte do que é de sua propriedade, de seu patrimônio, e transfere ao Estado. A Taliba falava isso. Né? Já em 1980 e pouquinho, 78, se não me engano, que é a versão que eu tenho no livro é de 91, a reedição, mas desde a primeira ele já falava isso. Então, de um lado eu tenho patrimônio. Tá? Qual é o meu direito fundamental que está sendo atingido quando eu modulo o efeito tributário? O meu é patrimônio. Estou perdendo patrimônio. Do lado de cá, eu tenho uma infinidade. Princípio da solidariedade. Aí eu não entro muito nesse mérito, inclusive porque se eu for entrar, eu vou discutir a própria modulação. E eu vou acabar falando que eu não posso modular. Mas partindo do recorte que eu vou modular, do lado de cá eu tenho a solidariedade, o princípio ontológico solidário da tributação. Eu discorro um pouco sobre a história do tributo,
mostrando que o tributo perdeu a característica inicialmente, que veio lá, obviamente, da Grécia Antiga, como uma imposição, e que hoje o tributo tem sim um caráter social, solidário. Os sistemas tributários ao redor do mundo mais progressivos, por exemplo, são os sistemas que são considerados mais justos, etc. e tal. E aí eu coloco da seguinte forma. De um lado eu tenho patrimônio particular, do lado de cá eu tenho o interesse da coletividade. Eu estou resumindo bastante, né? Isso tem 2 capítulos ali no livro para falar. Quando eu venho para o princípio, quando eu tenho esse sopesamento, a balancinha ali ela acaba pesando em favor do interesse da coletividade. Eu vou prejudicar um para não prejudicar tantos, tá? Então, se eu tiver que devolver o tributo que todo mundo recolheu, aí é uma discussão que, por exemplo, está tendo agora no ICMS na base de cálculo físico que eu fiz. Vai custar. Mas veja, Gustavo, mas vai. Não, concordo. Aí, Walter, é aquilo que eu falei. Senão a gente não entra no debate, vamos lá. Eu concordo demais. Eu concordo demais com tudo, porque eu sei o que você vai falar, que você me falou muito na banca, e eu concordo que a gente tem uma dificuldade enorme de admitir a modulação. Mas eu fiz esse recorte para falar, olha, ok, pesou para a sociedade e você vai pagar um tributo inconstitucional porque foi modulado o efeito de decisão de constitucionalidade. Bacana. Agora, quando eu vou para a ordem penal tributária, o que está na balancinha aqui do contribuinte? Não é mais propriedade, é liberdade. É liberdade, porque quando eu penso na ordem penal tributária, do lado de cá, eu não estou mais pensando que ele vai que ele não vai poder fazer repetição de indébito de um tributo, ou que ele vai ter que fazer um parcelamento e pagar o tributo não pago, ou que ele vai ter que enfiar a mão no bolso e pagar o tributo não pago. Eu não estou discutindo patrimônio, como o Ataliba colocou. Eu estou discutindo liberdade. Porque, de resto, uma decisão criminal, né, eu posso até ter medidas, eu falo disso no livro, eu posso até ter medidas alternativas ali de substituição da pena, o famoso sursis, aquela coisa toda, mas eu tenho uma sentença penal condenatória, baseada Mas você não acha que antes disso você não tem nem a configuração do tipo? Porque se eu tenho um tributo que está sendo discutido judicialmente, que chega ao ponto do Supremo Tribunal Federal dizer que esse tributo é inconstitucional, e por isso eventualmente vai modular para o futuro, por conta de razões que a gente pode discutir daqui a pouco. E é exatamente na verdade, por isso. Você não tem a configuração do dolo, não. Perfeito. E é exatamente que é uma das coisas que eu insisto muito com os meus amigos penalistas. Tenho, ainda bem, né? Tenho muitos amigos penalistas, grandes penalistas. E eu falo com ele quando a gente vai atuar junto em algum caso tributário. Muitas das vezes, o que a gente tem hoje pelo Brasil, e essa realidade precisa ser exposta, porque mostra que a relação contribuinte-fisco é uma relação de profunda desconfiança. Muitas vezes a gente concentra as discussões na União Federal, mas o que a gente tem nos estados, principalmente estados, a atuação na esfera penal meramente como uma forma de pressionar o pagamento do tributo, onde não há nenhuma análise a priori da presença do dolo, até porque dizem que não é a fase processual, mas veja, um diretor de uma grande empresa, ele não quer se expor numa eventual ação penal, então ele acaba pagando o tributo por receio de exposição de imagem, mesmo na certeza que não houve dolo algum. Então, perfeito. Eu acho que esse trabalho nos crimes tributários quanto à presença do dolo precisa ser melhor trabalhado. Também concordo. E concordo com o que você colocou. Eu acho que não há. Agora, no caso. Mas o seu caso é diferente. O Supremo julga inconstitucional o tributo, ou seja, não era para recolher, mas ele modula e deixa para trás o processo tributário em andamento e a ação penal em andamento. Exato. E aí você utiliza isso para dizer, a modulação aqui pode até atingir o processo tributário, mas não pode atingir, na sua essência, a ação penal, que deve ser imediatamente extinta, porque seja por conta do sopesamento, seja por conta da não configuração do tipo. O que eu coloco para você de desafio, que já vem para a sua tese de doutorado, talvez, é esse caso do Supremo, que é o contrário, é um raro case. Porque o Supremo diz,
apesar de eu discordar claramente dessa decisão, mas o Supremo diz, olha, o ICMS declarado e não pago, desde que se configure o conceito de devedor contumaz, né, ele é configurado um crime de apropriação indébita. Uma vez que o ICMS pertence ao consumidor, supostamente o empresário teria recolhido e não repassado no preço, Estados. Né? Ele criou um tipo penal novo, mas a minha pergunta aqui é diferente, porque agora é o contrário. Ele está dizendo que isso é crime e isso é crime voltando para trás. Quer dizer, ainda não houve a discussão da modulação, mas em tese isso é um crime que retroage os seus efeitos essa decisão, atingindo fatos passados. Você não acha que, apesar de ser contra a modulação, que é hoje que nós vamos falar daqui a pouco, porque é preciso ver o seguinte, o que é digno de proteção? Não, perfeito. Mas esse caso, por exemplo... Por isso que você entrou batendo no livro, professora Misabel. Para salvar o que você escreveu na dissertação, você vai ter que defender que esse caso do declarado e não pago precisa ser modulado. Modulação é essa que você não concorda. Calma que nós vamos chegar lá. Primeiro, vou voltar lá na primeira observação sua. O seu desafio é sensacional. Primeiro, não tem tipo? Não. E por isso é que eu abandonei esse primeiro... Eu comecei a dissertação, Walter, falando de Dworkin, sopesamento de princípios. E depois, no meio do caminho, eu falei, bom, eu estou sopesando princípios aqui, mas partindo da premissa de que eu tenho um tipo penal. E se o Supremo modulou, esse tipo penal foi por água abaixo. Pelo menos na minha forma. Aí eu fui procurar fundamento também para isso. E aí eu fui na teoria das fontes. Tá? De Ricardo Guaxinim, principalmente Guaxinim. E comecei a estudar a teoria das fontes sobre vários paradigmas de legitimidade do direito, tá? Desde o positivismo, escola hermenêutica, do Dworkin, Luhmann, para analisar se a decisão do Supremo era uma decisão, tá? Que seria fonte primária de direito, de tal forma a extinguir o tipo penal ali, naquele caso concreto, onde há modulação. E nessa, que obviamente trata-se de uma dissertação de mestrado, inclusive, assim, sem querer fazer propaganda já fazendo, tem uma parte teórica, filosófica, muito, eu me dediquei muito a isso. Eu tenho 3 ou 4 capítulos que, por exemplo, eu analiso fontes do direito sobre os vários paradigmas de legitimidade. É um livro que ele tem uma parte prática, mas também tem uma parte teórico-filosófica que eu me dediquei um pouco. Mas vamos lá. Calma lá que eu não... Então eu cheguei à conclusão seguinte, no final a conclusão do livro é a decisão do Supremo, tá? Que modula, que julga inconstitucional os efeitos, ela é uma decisão, uma fonte primária de direito, e como tal ela cria uma figura de abolicio criminis, tá? E a modulação de efeitos não afeta a abolicio criminis. Ela afeta o recolhimento do tributo. Tá? Enfim, tem toda a argumentação lá dentro para que a gente chegue a essa conclusão. E a conclusão final do livro, então, é essa. Eu posso ter, numa situação de modulação de efeitos, pensando eventualmente nessa possibilidade da modulação, eu posso ter a manutenção da cobrança, mas eu não posso ter a manutenção da persecução penal, porque eu tenho uma norma que é abolicio criminis para a formação do tipo penal tributário. Essa é a conclusão do livro. Vamos lá para o bate-bola da situação atual. O Supremo hoje fala exatamente o contrário, né? Ele fala que, verificada a contumácia, verificada aquela conduta reiterada, no não recolhimento do ICMS declarado e não pago. Para alguns estados, reincidência ou contumácia são 2 meses, tá? Então, enfim, você não tem que trabalhar a figura do dolo ali, eles estão colocando, né, de uma maneira absolutamente, como você disse,
É quase que uma sanção política. A gente está trabalhando quase que... Sempre houve em torno da questão dos crimes contra a ordem tributária um pouco de sanção política a partir da hora que não trabalhava a figura do dolo. É como você falou, um diretor de grande empresa, ele pode fala, até trabalhar no julgamento, mas o problema é o início do constrangimento penal. É o início. A representação fiscal que acontece muito pouco na esfera federal, que sejamos justos, mas acontece reiteradamente na esfera estadual. Sim, sim. E o ponto é justamente isso. A representação fiscal para fins penais, ela não trabalha absolutamente nada da figura do dolo e acaba funcionando, em certa medida, como uma sanção política, né? Porque a minha crítica à esfera federal é que, isso eu bato há muitos anos, é que se você tem uma representação para fins penais lavrada por um auditor fiscal e depois esse processo é colocado em revisão por conta da natureza do processo administrativo, perdão, esse ato administrativo é colocado em revisão no processo administrativo, quando o órgão julgador retira a multa qualificada ou, eventualmente, retira a solidariedade, imediatamente essa representação para fins penais perde o objeto. Sim. Porque a motivação do ato administrativo que levou à representação foi esvaziada na sua revisão. E aí Perfeito. O CARF diz, eu não sou competente para analisar. Claro que é, porque a origem do ato administrativo da representação fiscal para fins penais é exatamente a motivação que levou ao lançamento do crédito tributário. Exato. Então deveria dizer, olha, este caso aqui não há mais objeto dessa representação fiscal. Porque eu já tive casos em que há a exoneração da multa qualificada, a retirada dos diretores ou sócios como corresponsáveis, portanto, o 135 não é acionado, e é mantida a representação para fins penais. Não faz para mim o menor sentido. Não faz o menor sentido. Né? E o pior é que a gente sabe que isso, às vezes, inclusive, é objeto de denúncia, né? E só em fase de sentença, eventualmente, é que isso vai ser efetivamente afastado. Aí o cara Mas a minha pergunta, criminal. ICMS declarado e não pago, se o Supremo mantiver o julgamento de mérito, precisa modular? Se o Supremo mantiver o julgamento de mérito, Walter, aí nós vamos para... O efeito da modulação, neste caso, ele não vai ser um efeito meramente tributário, você concorda? Não, esse caso é penal. É na esfera penal que está sendo discutido. Esse caso é penal. Então, eu admito a modulação nele, justamente porque eu não estou admitindo a modulação do ponto de vista da manutenção do tributo inconstitucional. Essa modulação eu não admito. Primeiro, para mim a decisão do Supremo está errada. Tá? Começa por aí. Antes de falar de modulação... Mas tem que partir de premissa, senão nós vamos gastar 6 lives. Não, beleza. Mas a decisão está errada. Eu também acho que está errada. Exato. Mas sendo essa decisão, se for mantida essa decisão, eu vejo a modulação dos efeitos com muito bons olhos. Porque, de fato, se eu tenho segurança jurídica, a segurança jurídica nessa hora tem que trabalhar em favor do quê? Do contribuinte que declarou o tributo. Porque há um tempo atrás, qual era o posicionamento dominante? Tributo não declarado. Se você não declarou o tributo, você acaba tendo uma situação de sonegação fiscal. Né? A sonegação era caracterizada pela não declaração do tributo. Aí depois muda-se o entendimento falando, não, tributo declarado e não pago, tá? Sim, o STF está falando aí do arcabouço de decisões equivocadas do STF. Realmente, nessa questão tributária, de crime tributário, o Supremo, num primeiro momento, a gente trabalhava com a figura da não declaração como o ato sonegatório. Aí depois fala, não, temos que fazer a declaração, mesmo que você não vá pagar o tributo. Aí todo mundo começa a fazer a declaração. Agora o Supremo vira e fala, olha, se você declarou... Tanto que hoje, Walter, se um cliente chega no escritório e pergunta, declaro, eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro. Tá? Eu declaro ou não declaro? Né? Aí você fica assim, bom, se eu for para o Supremo antigo, eu vou falar declara. Se eu for para o julgamento recente, eu vou falar não declara.
Pois é, por isso que ele precisa modular. Ele Se precisa ele modular. mantiver o mérito, ele tem que modular. Exato, exato. Só que aí a gente não está contradizendo o que a gente diz sobre a modulação tributária, porque eu não estou modulando Só estou um perguntando. tributo inconstitucional. É? Eu só estou perguntando. Não, claro. Mas você entendeu por que eu entendo que a gente está tratando de situações diferentes? Claro, por isso que eu sou contra a primeira afirmativa que você fez quando você falou, eu sou contra a modulação. O que você é contra é a modulação a favor do Estado. Eu sou contra a modulação. Exato. Eu sou contra a modulação. Por que isso? Porque a discussão que se deve ter em modulação dos efeitos, que não é uma matéria específica do direito brasileiro, pelo contrário, essa é uma matéria discutida em toda a doutrina constitucional pelo mundo, né? A pergunta que se faz para mim na modulação é o que merece ser protegido? Protegido, exato. Veja, essa é a pergunta essencial a partir da qual deverá ser feita toda a análise da modulação, né? Eu tenho na modulação como é que eu posso? Bens ou valores a serem protegidos. Então a pergunta primeira é o que deve ser protegido? E aí a modulação vem ou advém tem como base ou estrutura o princípio da confiança. Perfeito. Houve um ato emanado de algum dos poderes, que pode ser o Estado executivo, o Estado legislativo. Ou o Estado juiz, que trouxe ao mundo jurídico uma expectativa confiável de que eu deveria seguir naquele caminho. Ou seja, você tem sempre que garantir a resposta àquela pergunta. O que merece ser protegido? E um detalhe, deve ser protegido. É óbvio que quando eu protejo um eventual passivo, porque a demanda demorou 20 anos para ser resolvida, 25 anos, eu não estou fazendo a proteção da confiança ou a modulação por conta da mensagem emanada pelo Estado juiz àquele Estado executivo. Eu estou fazendo porque eu estou adotando uma metodologia da consequência do resultado do julgamento, que é algo muito questionado. Aí eu não acho que é modulação pura e simples, é modulação mais consequencialismo. Exatamente. Que são duas metodologias distintas, na qual, para mim, não cabe no direito tributário a segunda parte, mas respeita as opiniões em contrário. O que eu acho da modulação é que você sempre tem que verificar esse ponto, ou seja, a modulação como ato de manifestação da confiança daquele que emanou o ato. Então, veja, eu concordo com você, mas eu tenho um ponto. Substituição tributária, que é o exemplo mais típico que o Supremo modulou. Durante muitos anos, o Supremo disse, o Estado juiz disse, não se devolve o ICMS quando houver, na operação subsequente, base de cálculo menor daquela que presumidamente foi recolhida. Ora, os estados trabalharam, o Estado executivo trabalhou com a manifestação de confiança emanada do Estado juiz. Isso. Quando esse Estado juiz muda, e ele tem que mudar, porque a sociedade é plural, porque o fato social atropela o direito não pode ter a pretensão de achar que acompanha os fatos, nunca acompanhou e agora acompanha menos ainda. Uhum. Então, quando ele emana essa nova decisão, porque é importante a renovação, é importante mudar entendimentos para tentar acompanhar a evolução dos fatos da própria sociedade, ele está dizendo ao Estado Executivo, eu mudei a minha interpretação. Então, nesse momento, para proteger aquela manifestação anterior, que emanava confiança, que emanava uma expectativa legítima, ele diz, mas eu vou mudar para frente. É a mesma coisa do artigo 146 com o ato administrativo. Pois eu mudei o critério jurídico, então eu mudo para frente. Então, para mim, é essa a raiz da modulação. Então, deixa eu te colocar duas coisas. Primeiro é o seguinte, eu não sou contra a modulação em favor do Estado. Em matéria tributária, por exemplo,
Eu sou contra a modulação que exatamente atente contra a proteção da confiança legítima, que atente contra, no fim do dia lá, a segurança jurídica, no sentido de segurança jurídica, considerando a segurança jurídica como uma certa perenidade do Estado de Direito. Tá? E outra coisa, o que deve ser protegido? Então, eu concordo perfeitamente com você. Nosso amigo de Abradet e Abradet Social, aí, José Helder. Nosso amigo José Helder. Obrigado, parabéns, obrigado. A pergunta que se faz é essa mesma. O que deve ser protegido? De um modo em geral, Walter, quando a gente trata de matéria tributária, o que deve ser protegido, na minha opinião, é a expectativa do contribuinte. Tá? Na medida em que o Estado, seja o Estado executivo, através de MP, que depois vai virar, seja o Estado legislativo, a tributação é ex legis, né? Sempre vai decorrer da lei. Uma vez que ela sempre decorre da lei, ela sempre decorre do Estado. E o Estado, ao realizar uma lei inconstitucional, aí entra até aquilo que eu falei, né? Quase que um venir em contrafactum próprio. A inconstitucionalidade da norma tributária, ela gera uma expectativa de direito legítima de repetição de indébito. Claro. Tá? Ela gera ela gera. Se eu tenho uma norma constitucional, né, eu automaticamente estou gerando uma expectativa de receber aquele tributo de volta. Por isso que eu entro com uma ação judicial. Né? Por isso que eu entro com um pedido de repetição de indébito lá, ou um pedido de compensação, uma declaração de compensação, ou um pedido de restituição tributária. Né? Dentre outras razões, obviamente. Pois é, você tem vários casos nesse ponto que você está falando. Por exemplo, tem a ADI 5467, que ele protegeu o contribuinte que tinha um benefício fiscal que foi julgado inconstitucional. Exato. Então você tem o Supremo tem reiterados casos de proteção da confiança do contribuinte. E essa proteção, esse valor a ser protegido, ele muda. Se você já vai para o penal tributário, por exemplo, o valor a ser essencialmente protegido para mim, e aí, voltando até a conclusão que eu chego na obra, o valor essencialmente a ser protegido é a liberdade. Eu não posso atentar contra a liberdade de qualquer pessoa que seja com base no não pagamento de um tributo inconstitucional. Tá? Eu não tenho tipo penal. Por qualquer marco teórico que eu for, eu vou sempre cair no mesmo lugar. Eu não tenho tipo penal se eu for pensar em fonte de normas, em fonte de direito, tá? Mas uma fonte de direito que, enfim, eu faço uma construção lá dentro do livro. Eu não tenho, se eu for para uma questão de modulação de princípios, dentro ali da modulação de efeitos, né, de sopesamento de princípios, vai sopesar a liberdade, o valor a ser protegido é a liberdade, né? Esses marcos teóricos, seja do Workiano ali de sopesamento de princípios, de Alex de sopesamento de princípios, seja de fonte das normas, ele no final, o arcabouço teórico que a gente trabalha para chegar nisso que você está falando. Claro, porque a gente tem mais 4 minutos. Tá bom, vamos lá. Qual é o valor? Agora, voltando à questão do CMS, para que fique claro, não sei se eu me fiz entender muito bem. Eu acredito que tenha que ser modulado. Tá? Então, você não é contra a modulação, eu só corrigi a afirmação. Eu acho que no início, quando eu falei eu sou contra a modulação, é especificamente a modulação que desproteja a confiança, que para mim, em matéria tributária, é essencialmente o valor que se deve proteger. Inclusive no inverso, quando eu pago um tributo inconstitucional, como eu falei, eu crio uma expectativa legítima de que eu vou receber aquilo de volta, porque o tributo é inconstitucional. Né? Então, eu só vou poder, eu só vou poder receber se eu entrar com uma ação judicial. Aí depois a gente entra na discussão sobre o excesso de judicialização, mas isso acaba acontecendo. O Supremo acaba levando a gente a isso. Mas veja, Gustavo, só para a gente deixar claro, eu entendi perfeitamente. Mas veja, quando se modula a favor do contribuinte, é porque antes havia um ato que emanava confiança a ele, por exemplo, o benefício fiscal estadual, esse ato posteriormente é julgado inconstitucional. Beleza, essa emanou o ato de confiança, modulou. O segundo ponto é quando o Estado juiz, e é desse ponto que primeiro era o Estado executivo que disse
que o benefício fiscal era vigente, era adequado e tinha toda a aparência de legítimo. Perfeito. O segundo ponto é quando o Estado juiz emana o ato de confiança através de uma decisão do seu plenário e, portanto, depois ele altera esse entendimento. O que mais me deixa preocupado é a modulação nos casos de first impression, ou seja, Sim. a primeira vez que a matéria vai ao plenário da Suprema Corte, e aí os dois conceitos, que são conceitos muito abertos de segurança e interesse social. Esses são os grandes casos que a gente vai enfrentar a partir de agora. Porque os dois outros são fáceis não, mas são mais claros de identificar o ato que emana a segurança ou que emana a confiança. A first impression que é o problema. Quando chega a primeira vez uma matéria, como foi o caso da 8.212, o prazo lá decadencial. 10 a 5 anos. Que nunca ninguém tinha manifestado no Supremo. Chegou a primeira vez, ele disse, por uma questão de impacto ou de segurança, quanto ao passado, apesar de eu entender que é inconstitucional o prazo fixado em lei ordinária, vou modular para que essa inconstitucionalidade se aplique só aos casos em andamento. Sabe outra coisa que me preocupa bastante também, Walter? Para fechar, porque faltam 2 minutos e tem que sortear. Para fechar, é a questão do CPC, do Código de Processo Civil de 2015, os precedentes vinculantes, as decisões que estão sendo tomadas com base nas chamadas decisões médias, e aí você começa a fazer distinguish de toda forma, para todo lado, e o efeito que isso dá na conformação lá em cima, lá no STF, do que é vinculante e do que não é vinculante. Porque a partir da hora que eu pensar que todas essas decisões são vinculantes, todas elas passam a ser passíveis de modulação. Né? E eu vou começar a ter modulação. Ou de distingue-se de overruling. É o grande desafio do futuro, eu não tenho a menor dúvida. Exatamente. Que os 3 pilares do futuro são a teoria dos precedentes, com o distinguish, o overruling e a modulação. Esses são efeitos que nós precisamos estudar muito. De novo, não dos casos que emanam confiança, porque esses me parecem que haver uma clarividência da doutrina dizendo que aqui precisa modular. Agora, os casos de first impression e os conceitos de segurança jurídica e interesse social precisam ser muito bem trabalhados. Muito bem isso, trabalhado. Senão vai cair aqui. Insegurança. Eu aprendi que cai esse negócio em 1 hora, mesmo eu sem despedir, ele cai. Vamos sortear. Muito obrigado. Livros. Vamos sortear? Vamos lá. Obrigado você, foi super legal. Vamos voltar para falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte. Quando houver uma decisão mais concreta, a gente volta. Não, vamos lá. Fechado. Quem faz aniversário agora em agosto? Deixa eu ir anotando aqui. Só mandar aí. Quem faz aniversário em agosto? Ou então vamos fazer o seguinte. O meu e-mail é gustavo@jcm.adv.br. E eu dobrei a meta. Os 10 primeiros que me enviarem um e-mail com o endereço, o telefone, eu vou entrar em contato e vou mandar. Não. Os 10 primeiros que se... Os 10 primeiros que seguirem a Bradet. Ok, os 10... Como é que é? Caiu aí. Tem que provar que está seguindo a Bradet no Instagram. Vou mandar um print. Beleza. E a Bradet social? Tem que provar que está seguindo. A Bradet a gente não criou a social ainda, mas vamos criar. Tem que mandar um print de tela mostrando que segue a Bradet. Os 10 primeiros, manda com o endereço que eu vou mandar entregar o livro. Repete o e-mail aí. Gustavo@jcm, João Casa Maria, .adv.br. Walter, muito obrigado. Prazer enorme. Foi um prazer enorme. Fraire está aí, obrigado. Obrigado a você. Eu tenho uma admiração muito grande por você, como pessoa, como profissional do direito. Então, para mim, foi uma honra enorme a gente fazer esse bate-papo. Walter, eu estou fazendo com o meu primeiro professor de pós-graduação. Isso para mim não tem palavra para descrever. É olhar para quem olhava e continua olhando nada. Falar, cara, eu estou batendo um papo com esse cara. E mais, esse cara hoje é meu amigo. Que para mim é inclusive o mais importante. Olhar e falar, você é um grande ser humano, merece muito do que você está conquistando. Igual esse cara aí, ó. Esse é outro que eu sou fã, o Bernardo, que é um cara, um ser humano espetacular, além de ser um grande estudioso do direito.
Maravilha, Walter. Muito obrigado. Obrigado A gente tem muita gente boa Luciano. nesse mundo. Graças a Deus. Tá Graças bom? a Deus. Um abraço, fica Prazer, bem aí. querido. Em Obrigado. breve a gente volta a bater um papo. Obrigado você. Obrigado. Vou, Um abraço. vou salvar aqui no Show de na bola. página da BraDT, tá bom? Tá joia. Beijo Tchau, pra tchau. todo mundo. Rafael, abraço. Bernardo. 30 segundos para acabar. Um abraço. 30 segundos. Abraço.